Um terceiro navio petroleiro ligado à Venezuela foi interceptado hoje pelos Estados Unidos, elevando as tensões entre o presidente americano, Donald Trump, e o ditador venezuelano, Nicolás Maduro. Para a gente entender a escalada dessa tensão, nós conversamos agora com José Niemeyer, sempre conosco aqui na Jovem Pan, professor de Relações Internacionais do INSPER. Professor, boa tarde, bem-vindo, sempre um prazer te receber. Ô, Kobayashi, não é do INSPER, é do IBMEC, desculpe te avisar, é do IBMEC. Professor do IBMEC, feita a correção, então perdoe, professor, mas sempre um prazer te receber aqui. Eu gostaria da sua opinião, professor Niemeyer, sobre essa possível escalada das manifestações que a gente viu há pouco do presidente brasileiro e do presidente argentino Javier Milei. Como é que a comunidade aqui sul-americana está entendendo este conflito, essa tensão? Olha, Kobayashi, um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Seu programa é um programa de muita audiência. Parabéns a você, a equipe. Um abraço ao assinante da Jovem Pan. A situação é muito grave, né? Uma situação muito grave. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado na retórica, né? Eu espero que o presidente Lula não converse com o presidente Trump dizendo que ele não quer uma guerra na América do Sul. Nenhum líder pode querer ou não querer a guerra. Não é assim que funciona. A guerra é um processo muito complexo, geralmente é uma decisão de Estado, não será uma decisão só do governo Trump, é claro que o governo Trump está por trás disso, mas é uma decisão de um ataque militar contra a Venezuela, passa pelo Conselho de Defesa Nacional dos Estados Unidos, passa pelo Pentágono, passa por uma burocracia, que é uma burocracia de Estado, e que serve ao presidente Trump durante o seu mandato, mas pode ter certeza que por uma decisão de cunho militar contra a Venezuela, essa é uma decisão que já deve estar sendo planejada há algum tempo. A Venezuela há muito tempo incomoda os Estados Unidos da América, porque ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela fica ali na região de Maracaibo, né? do Orinoco, né? A principal fica na região do Orinoco, e sempre chantageou do ponto de vista de venda de petróleo para os Estados Unidos, preço, sempre interferiu no mercado de petróleo, muitas vezes contra os interesses norte-americanos de importação de petróleo. Isso é muito grave para os Estados Unidos da América, que precisam muito de petróleo para manter o seu tipo de vida nos Estados Unidos. Então, é uma situação grave. Eu acho que os líderes têm que ter muita calma. A diplomacia é fundamental. Quem deveria conversar nessa hora são as chancelarias, a chancelaria da Venezuela, dos Estados Unidos, do Brasil. A posição do Brasil é uma posição sensível. A nossa fronteira com a Venezuela é muito porosa, grande, difícil controle. Se uma bala deste conflito, principalmente se algum armamento norte-americano, algum tiro, alguma escaramuça entrar em território brasileiro, seja por mar, no mar territorial brasileiro, seja por ar, o Brasil tem que se posicionar imediatamente, inclusive se posicionando do ponto de vista militar contra essa intromissão no espaço aéreo brasileiro ou no espaço naval brasileiro, seja com força norte-americana, seja com força venezuelana. O Brasil tem que mostrar decididamente que a sua soberania deve ser respeitada em qualquer momento, a qualquer preço. Sobre o conflito, é um conflito muito grave, Kobayashi, porque ele é um conflito que pode pressupor, no limite, uma invasão do território venezuelano. Pode ser muito usado neste combate, está sendo reformado também em Porto Rico. Os Estados Unidos estão demonstrando que vão fazer algum tipo de ação militar no curto prazo. Tem dois tipos de ação militar nesse caso: um bombardeio, né, com a Força Aérea Norte-Americana bombardeando pontos específicos da infraestrutura venezuelana, por exemplo, a Cavim, que é a indústria de materiais e meios militares venezuelana, que está nos arredores de Caracas,
pode ser um dos alvos de um bombardeio norte-americano. Ali são produzidos basicamente em cooperação com a China e com a Rússia, inclusive, boa parte dos armamentos usados pela Venezuela, nas 3 armas, né? Tem também os parques industriais de refino de petróleo, que ficam ali na faixa petrolífera do Orinoco, também ficam próximo do Lago de Maracaibo. Essas 2 regiões podem sofrer ataques também, se for a decisão norte-americana atacar. Tem também a infraestrutura de portos, os norte-americanos podem bombardear a infraestrutura do Porto de Cabello, de La Guaira, de Maracaibo. Então você já deve, o Pentágono já deve ter os pontos principais se um ataque aéreo for executado pelos Estados Unidos da América nos próximos dias. Professor... E a outra é a invasão, né? Sim. A outra é a invasão, Kobayashi. A invasão seria muito grave, porque a invasão ia encontrar 1 milhão de milicianos armados, além dos soldados venezuelanos. Então a invasão é o pior cenário, e aí seria uma invasão com muitas mortes. E a invasão teria certamente uma maior resistência da comunidade internacional, não é isso, professor? Professor, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Diego Tavares, ele vai te fazer a próxima pergunta. Professor Neymar, muito boa tarde, um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui na Jovem Pan. Me parece muito claro que o destino de Maduro como presidente venezuelano está selado. Ele deixa o governo ou para um asilo político ou dentro de um saco preto para um cemitério, considerando os exercícios de Donald Trump. Eu quero falar um pouquinho sobre a Colômbia, porque tal como esse conflito com a Venezuela começou com uma determinação de que as facções venezuelanas se tornassem organizações terroristas perante a legislação americana, agora, recentemente, Donald Trump também elegeu o Clã do Golfo como uma facção narcoterrorista, tal como aconteceu com o Cartel de Los Soles. Nós podemos projetar alguma coisa, algum estranhamento em relação também aos colombianos por parte dos norte-americanos? Diego, é um prazer falar com você novamente. A Colômbia pode ser também estar na agenda norte. Questões ligadas à criminalidade nos Estados Unidos, e aí a importação disso a partir do internacional, os Estados Unidos relacionam. Isso está na nova doutrina, né? É mencionado diretamente essa questão que envolve política interna, segurança pública e ameaças no espaço vital norte-americano, no caso América Central e principalmente na Venezuela, que é o foco hoje dos Estados Unidos da América. A Colômbia pode entrar também nesta agenda, né, de ataques preventivos norte-americanos com relação àquilo que os Estados Unidos recebem de drogas dos cartéis venezuelano e colombiano. A gente sabe que a Colômbia é uma grande produtora de cocaína, por exemplo. Século passado, durante boa parte da década de 80, 70, nós tivemos as questões graves envolvendo as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia contra a ordem instituída na Colômbia, e muitos falam que as Farc, esse grupo, que era um grupo guerrilheiro de agenda comunista, na verdade, acabou se aproximando dos narcotraficantes colombianos, e aí criaram uma mistura muito perigosa do ponto de vista de segurança pública na Colômbia. A Colômbia passou por momentos gravíssimos de quase guerra civil, depois isso foi se aplainando, foi se amortizando, mas parece que ainda a estrutura do narcotráfico colombiano é muito grande, nós sabemos disso, inclusive por filmes, e isso pode estar sim, dentro do alvo norte-americano de combate às drogas que entram em território norte-americano. E também o governo atual da Colômbia é um governo crítico aos Estados Unidos da América, né? Nós vamos ter um desenho na América do Sul, Diego, você vem acompanhando, né? Que vocês vão ter países, nós vamos ter países muito próximos dos Estados Unidos do ponto de vista de política, uma agenda política ideológica, que é a Argentina, com a eleição de Katz no Chile. O governo do Peru deve também, quem deve assumir o governo do Peru na próxima eleição deve ser um candidato de centro-direita. Esses seriam os principais. A Bolívia tem hoje um governo também de centro-direita, de direita para alguns. Então você vai ter alguns países que vão estar mais próximos de Washington e outros que vão estar mais distantes. O caso mais emblemático para mostrar isso é o da Venezuela, do ponto de vista do radicalismo de Maduro com relação a Washington. E o Brasil também tem um ponto interessante aí a ser analisado, porque é um governo à esquerda, mais à esquerda, o governo Lula, mas que vem conversando, principalmente depois do tarifaço, vem conversando bem com o Donald Trump. Mas eu tenho a impressão, quase uma certeza, que quando o Donald Trump olha a América do Sul,
ele deixa o Brasil fora da América do Sul. É uma outra realidade, porque o Brasil é o principal líder da América do Sul, do ponto de vista econômico, militar, e será um espaço fundamental para investimento norte-americano, principalmente a partir da nova doutrina, né? Porque os Estados Unidos vão ter que focar os seus interesses nacionais menos no sistema internacional e mais no seu espaço vital do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, que seria a América Central e a América do Sul. Professor José Niemeyer, quero aproveitar sua participação aqui conosco, falar de alguns outros assuntos também, porque uma reportagem de hoje da Reuters diz que o presidente Trump vai endurecer ainda mais o controle da imigração no próximo ano, lá pelos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia essa notícia? Olha, eu como estudioso das relações internacionais, não tenho dúvida nenhuma, Kobayashi, em dizer que a imigração, aqueles que decidem sair do seu país de origem e ir para outro país, é um direito do cidadão deste planeta, né? O problema é quando isso é feito de maneira muito desorganizada, quando esses que imigram são pressionados em situações de guerra, de conflito a imigrar, é o que nós chamamos de imigração forçada. Nós tivemos levas de imigrantes nas últimas décadas que foram levas favoráveis de imigrantes. Um caso é a Alemanha. Aqueles que migraram do Oriente Médio e do Norte da África para a Alemanha nas últimas 3 décadas, levaram know-how para a Alemanha, era uma classe média, com certo nível universitário que estava imigrando. Foi positivo para a Alemanha receber esses imigrantes. Agora, em alguns casos, a imigração se perde o controle, né? A imigração se transforma em algo difícil de administrar para o país que está recebendo o imigrante, né? O que nós não podemos, e aí é uma visão que está no campo dos direitos humanos, do direito internacional, nós não podemos considerar o imigrante como um diferente, como um ser humano diferente, e assim tem que ser anulado, né? Agredido, anulado e transportado novamente ao seu país à força. Essa é uma agenda que me parece não combina com a modernidade de uma sociedade democrática, de uma sociedade republicana, de uma sociedade onde se pressupõe o direito ao trabalho, o direito à existência mesmo, né? Então, é sempre grave quando um país tem uma posição muito dura com relação ao imigrante, que é o caso do governo Trump. Eles elegeram, parte do governo Trump é muito radical e elegeu o migrante como um inimigo do Estado. E não é verdade, não acredito, não é dessa maneira que eu vejo a situação. É claro que a imigração deve ser controlada por qualquer país que receba muitos imigrantes, mas sempre sem usar da violência. Eu parto do pressuposto, Kobayashi, que violência na política é sempre ruim. Em qualquer campo da política, em eleições, em processo de controle de imigração, em processos que envolvam disputas ideológicas. Eu não acredito, eu não vejo a violência como instrumento da política. Quem via dessa maneira era um teórico importante, que foi uma das cabeças do nazismo, que era Carl Schmitt. Carl Schmitt acreditava, um grande teórico da ciência política do século passado, Carl Schmitt acreditava que a política era basicamente a relação entre amigos e inimigos. Eu não vejo dessa maneira, nesse ponto eu não sou schmittiano, né? Eu vejo que a política é o confronto entre adversários e que podem, no final do dia, se encontrar e ter uma conversa equilibrada. Eu vejo a política desta maneira. Fora disso, você tem violência, você tem conflito e guerra, né? Seja guerra entre estados ou guerras civis. Então, é assim que eu vejo, e acho que a imigração deveria, como política pública, não deveria ser pautada pela violência daqueles países que não querem receber o imigrante. Professor, mais uma pergunta agora do Diego Tavares. Professor, voltando ao caso da Venezuela, eu gostaria que o senhor projetasse, é claro que aqui no campo das conjecturas, o que pode ser a solução caso o governo de Maduro de fato caia, se os Estados Unidos ampararão a realização de novas eleições, como que isso pode ficar definido, como está, na sua avaliação, o futuro do venezuelano? Excelente, Diego. Eu vejo 5 cenários no caso da hipótese de conflito, é uma hipótese ainda entre Estados Unidos e Venezuela. O primeiro é os Estados Unidos abandonarem a agenda venezuelana e deixarem como está até o término do governo Maduro. Não acredito que vão fazer isso. Então, esse primeiro cenário tem que ser descartado. O segundo é a continuação dessas ameaças dos Estados Unidos, anulando alguns meios
marítimos venezuelanos, que eles pressupõem que sejam para transporte de droga, uma conversa diplomática de alto nível, conversas entre a chancelaria venezuelana e norte-americana, e nós vamos ficando assim nos próximos meses. Me parece que Trump vai ficar só nisso, porque isso não é muito o perfil de Trump, ele é muito decisivo na hora da ação política. E o terceiro cenário é um terceiro cenário, infelizmente... tem um outro cenário que eu me esqueci, me permita, Diego, falar dele, que é um cenário de muita interferência a partir da CIA e das outras agências de inteligência na vida política venezuelana, com muito recurso financeiro, isso é fácil de fazer hoje em dia, e aos poucos ir erudindo o apoio popular de Maduro e preparando Maria Machado para, por exemplo, ser a líder da Venezuela, e aí derrubando Maduro a partir de uma quebra da moral do apoio político a Maduro. Isso também é difícil, porque boa parte da sociedade venezuelana, uma parte significativa, apoia Maduro como um líder quase messiânico, né? Isso mostra, inclusive, que ele é um líder autoritário. Líderes que são vistos como messiânicos por parte da população são geralmente muito populistas e geralmente têm um caráter autoritário na sua agenda. E esse cenário ele também é possível de acontecer, mas se começar a demorar muito, Trump também não vai permitir essa demora. Quer dizer, Trump não decide a vida da Venezuela, mas ele, como presidente de um país hegemônico no continente americano, ele vai continuar com uma decisão mais afirmativa. E aí nós vamos ter o cenário dos bombardeiros específicos, usando a Força Aérea Norte-Americana, contra pontos específicos para diminuir, aí sim, a moral da sociedade venezuelana, e aí a oposição, junto com outras forças, de repente até o Brasil pode contribuir, levando a um novo processo eleitoral e uma escolha de uma nova liderança na Venezuela, e o último cenário, que é o pior, que é uma invasão por mar, e para tentar chegar até o ecúmeno estatal, que é Caracas, dominar o governo venezuelano, anular a presidência da República e, se for o caso, de alguma maneira prender o líder. Não acredito em assassinato de Maduro, mas pode acontecer se houver uma invasão do espaço, do território venezuelano, com muita força norte-americana, vai haver muito conflito, mas se eles chegarem em Caracas, que não é tão longe da costa venezuelana, aí você pode ter sim um ataque frontal às estruturas da presidência da República da Venezuela e até a eliminação da liderança de Maduro. Mas eu acho que bem antes disso ele já vai ter renunciado, como você mesmo mencionou, vai pedir asilo em algum país, e aí vão ocorrer eleições. Aí é importante a participação dos países sul-americanos nesse processo, principalmente do Brasil, e aí vamos esperar que as coisas fiquem mais estáveis na Venezuela e hoje em dia, né, que não estão estáveis também na América do Sul. Muito bem, conversamos aqui com o professor José Niemeyer, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua aula. É um prazer conversar contigo. Eu que agradeço a você, Kobayashi, um grande abraço, bom te ver novamente. Se não te encontrar mais, boas festas. Um abração a Diego também, com excelentes comentários sempre, e ao assinante da Jovem Pan. A todos nós, até a próxima.